boa tarde, são 5h30 na Itália. Obrigada pela participação de vocês, né, que estão entrando nesse momento. Hoje a nossa live, a nossa terceira e última live com a minha convidada de honra, Marcela, consultora, em relação à questão de trabalhar na Itália. Então, hoje vamos estar falando, obviamente, terminando sobre trabalhar na Itália. Voltando, Marcela, se apresente para as pessoas, né, que estão no Então, grupo. vamos lá. Não sei se tem alguém de novo, mas se apresente. É provável. Então, me chamo Marcela Oliveira, vivo na Itália há 9 anos já, sou formada em Psicologia Clínica no Brasil. Aqui na Itália eu fiz mestrado em Psicologia das Organizações do Marketing, sou especialista no mercado de trabalho italiano e suporto pessoas para encontrar trabalho na Itália, pessoas que significa dizer brasileiros, outros estrangeiros ou até mesmo italiano. Então, eu sou consultora no setor de recursos humanos e não vejo a hora de ver todo mundo trabalhando aqui bem feliz. Então tá, gente. Hoje a nossa live vai ser dedicada a uma temática muito importante. A famosa pergunta: tem vagas para trabalhar na Itália? Né? O pessoal fala muito, não tem vaga nem para os italianos, pensa para os brasileiros ou para os estrangeiros. Então hoje, né, Marcela, eu quero que você fale sobre isso. Tem trabalho na Itália ou não tem? Essa é a minha pergunta para você. Exatamente, obrigada. E daí eu jogo a pergunta e depois vou discutir ela, não tem trabalho na Itália ou eu não sei procurar? Né? Assim, tem vários fatores que podem... essa é uma pergunta muito complexa e vamos aqui discutir ela. Tem vários fatores que podem influenciar uma pessoa a obter trabalho ou não. Ok? Então, como eu falei, eu me apresentei no começo, eu sigo muitas pessoas que querem encontrar trabalho italiano. Então, seja pessoas que têm um background italiano, ou seja, italianos que querem encontrar emprego aqui, e seja outras pessoas. Aquilo que é brasileiros, por exemplo. Então, aquilo que eu gostaria de dizer para vocês é a diferença entre um brasileiro, né, que tem um background do Brasil, que veio aqui para a Itália adulto, vamos dizer assim, e um italiano para procurar emprego aqui na Itália, é praticamente 2 fatores. A língua, que era aquilo que eu estava falando antes, e o background cultural. Então, não tem muita diferença. Então, é um mito dizer, não tem trabalho para os italianos, imagina para os brasileiros. É um mito, porque não é que o selecionador vai escolher você baseado na sua nacionalidade. Né? Então, assim, você pode ser cidadão italiano, por exemplo, não falar a língua e pode não conseguir trabalho, porque não é um documento que vai fazer você encontrar trabalho na Itália. São outras coisas, a forma como você vai estar comunicando, como você vai estar se apresentando, o quanto você conhece o mercado de trabalho italiano. Então, realmente são vários setores. Então, aquilo que eu gostaria de dizer para todo mundo aqui é possível encontrar trabalho aqui na Itália. Tem trabalho na Itália, mas você precisa dar alguns passos, né? E foi exatamente isso que eu estudei na minha tese. Eu fiz uma tese na universidade que eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Então, assim, o que pode influenciar positivamente e o que pode ser de obstáculo. Então, assim, é praticamente isso que eu estudei e depois eu vi na prática, porque obviamente eu acompanho muitas pessoas. Então, aquilo que eu tenho para dizer para você você quer encontrar trabalho na Itália? Sim. Uma coisa que foi aquilo que a gente falou, aprenda a língua italiana. Com certeza. Conheça a Itália. Então, você aproveita e pega uns roteiros de viagem, né? Olha só, a Neve Com está perguntando Patrícia. somente... A Neve, deixa eu te interromper, somente 5 segundos. A Neve está perguntando sobre o que é a nossa live. A nossa live é sobre respondendo a pergunta, mas tem trabalho na Itália ou não? Ok. Isso. Esse é o tema de hoje. Tem trabalho na Itália ou não? Então, aqui eu já fiz uma discussão inicial sobre os possíveis obstáculos, que é língua e background cultural, e que, inclusive, sobre o background cultural, o que eu digo para vocês? Conheçam a Itália. Né? Então, era aquilo que eu estava dizendo, né? Então, Bravíssimo. aproveitem. Continua. Então, aproveitem, né? Que tem viajando na Itália, pessoal que me segue. Conhecer a Itália é fundamental e conhecer turisticamente também, né? Então, assim, entre em contato com Patrícia se você está programando sua viagem aí, porque é importante. A gente, muitas vezes a gente menospreza. Então, a gente tem vários níveis para poder conhecer a cultura italiana. Tem a cultura, vamos dizer assim, aprender a língua é também aprender a cultura italiana, né? Porque a forma com que eles falam, por exemplo, dare di lei,
né? Como também conhecer, tipo, a Itália visitando ela. Né? E depois tem um outro nível, que é no trabalho, porque é muito mais fácil você entender que você não pode colocar ketchup na pizza, por Ou exemplo, cortar o espaguete com a faca, gente. ou cortar espaguete com a faca. Que vergonha. Isso daí tem é muito mais fácil você entender isso do que entender as regras do mercado de trabalho italiano, né? E entender a cultura do trabalho. Então, você está querendo trabalhar na Itália, ok, tem trabalho na Itália, mas você precisa se programar. Você precisa conhecer o mercado, você precisa planejar e dar alguns passos. Eu acho que seria legal, inclusive, a gente responder algumas perguntas aqui. Eu posso? Sim, claro, Patrícia, claro. ok, que eu vi que então, assim, consigo aprender italiano pelo app Duolingo? Assim, é um aplicativo legal, mas aprender italiano, o meu conselho, não sou professora de italiano, mas o meu conselho, aquilo que me ajudou muito é tornar o italiano parte da tua vida. Do dia a dia. A mesma Então, assim, coisa comigo do no dia a inglês, dia. Marcela. Eu também estou estudando inglês agora, Uhum. né? O italiano ho già fatto. Ora estou imparando, agora estou aprendendo inglês, então assim, tudo é inglês. Inclusive, quando eu falo com o meu cachorrinho, todo mundo acha que I am American. Porque eu Uhum. falo inglês o tempo inteiro com o meu Uhum. cachorro, toda oportunidade é uma oportunidade. Então, colocar o italiano como parte da sua vida, isso vai te ajudar. Mas o Duolingo é um aplicativo, usa ele, mas acrescenta outras coisas. Então, Deixa eu ver a se mais. questão da pandemia atrapalhou o mercado de trabalho para o estrangeiro? Vamos lá. Então, Hugo, a pandemia atrapalhou o mercado de trabalho para o estrangeiro? Então, a primeira coisa, o primeiro mito que eu gostaria de dizer é: vamos parar de dividir estrangeiro e italiano. É todo mundo, tá todo mundo junto. Uma vez que você está aprendendo a língua e você entende um background, você está junto como italiano. Então, assim, aí atrapalhou ou não atrapalhou a pandemia? Depende do setor. Então, assim, vamos lá, já que a gente tem um tema caldo, já que a gente está aqui com a Patrícia, obviamente o setor do turismo, esse ano, né, é um setor problemático, mas se a gente está falando do setor de logística, aí já é uma outra coisa. Então, assim, tem setor que está indo muito bem e tem setor que, por motivos óbvios, estão parados, porque a Itália não pode receber turista. Né? Sete Então, meses, né? assim, Desde março. Desde lá do dia 23 de março. Pelo isso, amor de Deus, eu não aguento mais. exatamente, mas é uma situação, a pandemia é essa, e a gente tem que encarar aquilo que é. Essa é a primeira coisa. Ok, Marcela, e para as outras pessoas, vamos dizer assim, que são de outros setores? Depende do setor. Tem setor que está crescendo muito, né, esse ano por causa disso. Então, eu acho que o problema maior foi em março. Porque em março, a gente pegou, estava todo mundo desprevenido. A gente não sabia o que fazer, enfim, foi muito complicado, porque a gente não sabia o quanto grande era o vírus, qual era o quanto grande, qual impacto que ia ter, como é que se pegava, como é que se protegia. Agora a gente já sabe, todo mundo muito informado, a gente já sabe que funciona através de ondas, então a gente vai em lockdown, depois a gente é todo mundo livre, depois vai em lockdown. Então, todo mundo se organizou aqui na Itália. Então, é tanto, vou dizer uma coisa que eu até comentei na live, uma outra live nessa semana, eu trabalho no setor de consultoria. E, obviamente, no primeiro semestre, você pode imaginar que foi terrível, né? Nessa área. Agora, eles estão tentando, querendo recuperar. Então, assim, eles me ligaram essa semana e disseram assim, ó, Marcela, agora eu estou trabalhando como uma louca, porque o trabalho dobrou, além de todas as coisas que eu estou fazendo. Eles disseram assim, ó, Marcela, para o próximo ano, eu posso dar para você o dobro do trabalho para a gente recuperar os 6 meses de formação que a gente não fez? Eu falei, o quê? Eu não estou conseguindo trabalhar com... Então, assim, eu vou ter que pegar uma outra pessoa para poder dividir comigo o trabalho. Então, assim... Marcela, porque provavelmente, né, agora todo mundo está muito otimista com a questão dessa vacina. Não, gente, eu não gosto muito de pensar em probabilidades, mas a verdade é essa, que estamos todo mundo muito otimista, então todo mundo começa já a pensar em prospectiva, né, do próximo ano. Mesma coisa é válida para quem trabalha em turismo, né? Todo mundo otimista que para o próximo ano tudo vai estar voltando, obviamente não uma normalidade 100%, mas vamos estar trabalhando em dobro, né? Então, eu Isso, acredito que mas seja assim, muito ó, isso. deixa eu te falar, tem também a vacina, mas eu nem estava pensando na vacina. Tem o trabalho, porque agora a gente se organizou.
Então, todo o trabalho que eu fazia presencial, o próximo ano, com lockdown, sem lockdown, eu vou trabalhar igual. Então, assim, vai ser online. Então, aquilo que eu estou querendo dizer é que tem mercados que, obviamente, inclusive no setor de turismo, por exemplo, tem uma atividade que se chama Integracional, que eu tenho um projeto de voluntariado, a gente também está fazendo muitas coisas online. Uhum. Por exemplo, conhecendo a Itália através do Zoom, te dou inclusive como ideia. Então, assim, a gente um pouco, a gente tem que entender aquilo que está acontecendo no mundo. Então, é isso, a gente tem que aceitar, né, a pandemia e entender que a gente vai trabalhar em outras modalidades. Então, de uma forma diferente também, né? De uma forma diferente, até, obviamente, chegar a vacina que estão prometendo aí. Então, é isso. Eu, particularmente, Marcela, eu acredito que não somente março, mas abril e maio, eu acredito que os 3 primeiros meses foram os piores meses, né? Porque todo mundo estava na perspectiva de que de um dia para o outro, né? Eu era uma assim, né? De um dia para o outro fosse mudar tudo. Então, eu assim, gente, somente eu contando a minha história pessoal em relação a isso. Então, em março, em abril, eu decidi de começar a estudar inglês, porque já eram anos, né? Eu morei quase 5 meses em Londres, 12 anos atrás. Porém, você sabe que o meu mercado de referência é o mercado brasileiro. Então, eu simplesmente abandonei meu inglês nesses últimos anos. Resultado, em abril eu decidi que eu ia voltar a estudar inglês, porque tinha mais tempo livre, então eu ia me dedicar ao inglês. Em maio, eu decidi de criar um novo site do Viajando para a Itália em língua inglesa, Marcela. Justamente porque eu vi, né, que não ia ser tão simples e não ia ser tão rápido. Meu marido era um pouco contra, porque geralmente trabalho muito, então assim, ele falava, daqui a pouco vai voltar à normalidade, você não tem tempo nem, né, somente já com o projeto do Viajando para a Itália, pensa se você tiver um segundo blog em língua inglesa. E eu bati o pé e fui em frente com esse novo projeto, né, e inauguramos o blog, graças a Deus, né, Marcela, porque realmente o tempo foi além do previsto, né, inaugurei um novo blog e, se Deus quiser, o próximo ano, então vão ser dois novos sites, o Your Travel to Italy e o Viajando para a Itália. Então, gente, nessa situação temos que realmente, né? Realmente sempre pensar em perspectiva. Improvisar. Brava, bravíssima. Improvisar, planejar e se adaptar. O mercado vai continuar mudando. Então, quem consegue se adaptar rapidamente é melhor. Então, assim, eu tenho clientes que agora estão na Itália, mas estão trabalhando com o mundo. Então, tem todo esse trabalho Smart Work que até pouco tempo atrás o pessoal, ninguém cogitava a possibilidade de fazer tudo aquilo que eu estou fazendo, que outras pessoas estão fazendo online, estou trabalhando normalmente. A gente bota batom vermelho, liga o computador e vai. Vamos em frente. Como entender como está o meu setor de trabalho na Itália? Ok, aquilo que eu sempre falo para as pessoas é a primeira coisa, se você não trabalha em um setor, um nicho especial, né? Mas se você é secretária, empreendedor é ótimo, né? Você é secretária, engenheiro, você faz parte de profissões que existem, né? Então, não são profissões que toda empresa vai precisar, área de recursos humanos, etc. Então, não tem essa preocupação. Então, se você está querendo trabalhar em uma área muito mais específica, daí, obviamente, a gente tem que ver, porque dependendo da região, dependendo da província que você vai morar, pode fazer a diferença. Aquilo que eu aconselho aquilo que eu disse antes, né? A coisa não é se tem trabalho na Itália, mas é pensar no como. Como eu faço para encontrar trabalho na Itália? Como eu faço para ser visível no mercado de trabalho italiano? Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, como eu faço para conhecer o meu setor na Itália, Marcela? Pesquisando. E a coisa boa aqui da Itália, que é aquilo que eu aconselho para muitos dos meus alunos e clientes, é que aqui na Itália a gente tem muitos cursos gratuitos, né, dentro da área. Então, esses cursos gratuitos ajudam na língua. Para você aprender, o italiano é o léxico técnico, aquilo que a gente chama aqui, né? Que é a linguagem técnica para você conseguir. Você tem algum curso para indicar, algum site específico sobre isso? Então, a pessoa, em teoria, precisa ter a cidadania, ou melhor, não precisa ter a cidadania, mas ela precisa estar regular no país. Você precisa viver na Itália para poder fazer. Tem um dos principais fundos que financiam muitos cursos, se chama Formatep.
Como se chama? Repete. Formatep. Acho que eu vou escrever aqui. Ok. Depois me manda o site, Marcela, porque eu posso colocar na live, porque eu não conhecia. Formatep. Tá escrevendo? Então, escrevi. Então, Formatep, eles organizam muitos cursos gratuitos. Então, se você, por um acaso, está nos assistindo, estar aqui e você vive aqui na Itália, essa é uma opção, né? Mas assim, mesmo que você já conheça o conteúdo, somente para conhecer novas pessoas, aprender o italiano, né, técnico, é ótimo. Se depois que se entende que o setor de referência não é um bom setor, ok? Como é que se faz para mudar de setor? É viável? O que as pessoas podem pensar em relação a isso? Então, a primeira coisa assim, eu não aconselho ninguém a mudar de setor, né? Eu aconselho o pessoal trabalhar no seu quadrado. Então, assim, fazer aquilo que tem a ver com a competência deles. Mas a gente tem várias situações. A situação número 1 eu gostaria de trabalhar no meu setor, mas não tenho ainda as competências para poder trabalhar nele. Vamos imaginar. Eu sou jornalista no Brasil e quero trabalhar como jornalista na Itália, mas não sou fluente em italiano. Então, a italiano é a língua, é o teu instrumento de trabalho. Então, nesse caso, a pessoa, obviamente, por motivos óbvios, precisa melhorar o italiano. Nesse caso, a pessoa pode escolher um plano B. Eu escolheria um plano B muito perto daquilo que a pessoa já fez. Porque improvisar em outras áreas, né, é um pouco mais arriscado. Essa é a primeira situação. A segunda situação é, que isso é verdade, aquilo que eu vou dizer para vocês, né? Marcela, eu trabalhei 20 anos como é que eu posso dizer? Como dentista no Brasil e agora eu quero, não sei, eu quero trabalhar com confeitaria. Que antes ela recuperava os dentes, agora ela estragar. Essa é uma história, muita diferença, né? É uma muita história diferença real. de ser. Eu não quero trabalhar no meu setor mais. Acontece, você não sabe quantas pessoas que vêm para mim, não, Marcela, olha, eu quero fazer qualquer coisa menos trabalhar no meu setor. Perfeito. Então você precisa, obviamente, fazer um curso, você precisa se informar, você precisa fazer essa transição de carreira. Mas é possível, né? Claro que sim. Então, assim, eu acredito que tem essas duas situações, mas se a tua situação é medo, não. Eu estava fazendo um curso essa semana e tem uma das minhas alunas olhou assim para mim e falou: Marcela, queria eu ter escutado isso, tipo, 10 anos atrás, quando eu cheguei na Itália. Porque eu tive medo de procurar trabalho no meu setor. Mas deixe que o mercado diga que não. Porque muitas vezes a gente, com medo, a gente se bloqueia, a gente não vai, a gente não se joga. Então, isso é complicado. Então, se joga, né? Tem as características, se joga. Por que não? Por que o italiano não escolheria você? Tem muito medo de se arriscar as pessoas, infelizmente, né? Essa é uma característica. Eu vejo muito pelas pessoas aqui no sul da Itália, tá, Marcela? Às vezes as pessoas têm muito mais oportunidade, né, de repente, de ir lá para o norte da Itália, porém eles não querem ir porque, obviamente, tem muito, né, o legame, né, com a família. Então eu vejo muito isso aqui no sul da Itália, tá? Eu vivo isso todos os dias, na verdade. Eu quero empreender na Itália. Terei sucesso? Minha última pergunta para você. E eu não tenho bola de cristal. Quais são as características, né, que você acha que essa pessoa, para ter sucesso, né, ela precisa ter? Então, eu vou mudar a pergunta. Marcela, como que eu faço para aumentar as minhas chances de crescer, enfim, de dar certo? Então, a primeira coisa é aquilo que você vai fazer, né? Tipo, ver se tem mercado. Aí, o que acontece? Depende daquilo que você quer fazer. Se você quer abrir uma empresa, uma indústria, aí a gente tem que entender muito mais essa coisa de mercado. Mas se você quer trabalhar com um target, vamos dizer assim, menor, que pode ser web design, ou você, não sei, quer abrir um salão de beleza, alguma coisa assim, então isso daí é muito mais provável. Então, aquilo que você precisa é se programar. Fazer um business planning, entender o teu mercado. Então, é possível sim, mas como tudo na vida, a gente precisa ter informação, enfim, se programar, né? E planejamento, exatamente. Querida, obrigada, tá? Obrigada realmente. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Bom, meu claro, amor. Estamos aqui, vamos continuar trabalhando em parceria. Um grande abraço e um beijão para todo mundo. Beijo, muito obrigada. Fica com Deus. É uma honra estar aqui. Tchau, meus amores. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau.